Olá, queridos amigos, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao ABC do Espiritismo, programa semanal que vai ao ar pela TV A Caminho da Luz e pela TV Mundo Maior, apresentado por mim, André Luiz Querini Vilar, e também pelo meu pai, Sérgio Vilar. Como ele ainda não está em Itapira, não está podendo gravar conosco, estou apresentando hoje e na semana que vem, ainda sozinho, mas já na esperança de que ele retorne para dividirmos esta responsabilidade. Eu agradeço a oportunidade deste estudo. Algumas pessoas têm interagido comigo, mandando mensagens carinhosas. Este programa está há mais de 6 anos no ar. Parece que foi ontem que começamos. E que alegria, tantos corações fazendo parte deste estudo. Lembrando que o ABC do Espiritismo, uma semana estuda o Livro dos Espíritos e na outra semana estuda o Evangelho, e assim sequencialmente. Hoje vamos ver uma página do Evangelho segundo o Espiritismo. Antes você está vendo na telinha o meu Instagram, o do meu pai, o Facebook. Entre em contato, encaminhe sua mensagem, passe a nos seguir pelas redes sociais, vejam o trabalho que desenvolvemos aqui na cidade de Itapira, no interior de São Paulo, junto do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, o CEPAC. Acompanhe um pouquinho os outros programas e lives que mantemos semanalmente. Venha fazer parte também das nossas redes sociais. Hoje, vamos ver uma página que particularmente me fascina. O Homem de Bem. É um texto do próprio codificador que está inserido no Livro dos Espíritos e também no Evangelho segundo o Espiritismo. É um tema em que Kardec, ele com profundidade, ele nos mostra o que é ser um homem de bem. Será que o homem de bem é o espírita? Será que as pessoas que não são espíritas são homens de bem, mulheres de bem? Lógico que sim. Para ser um homem de bem, eu não preciso ser espírita, eu não preciso ser cristão, porque se apenas o cristão for um homem de bem, e o muçulmano? E o árabe? E as outras coletividades mundo afora? Então quer dizer que apenas em uma localidade, em uma religião ou em um segmento é que tem a salvação? Lógico que não. O homem de bem, ele pode estar inserido em qualquer contexto, em qualquer família, em qualquer agrupamento coletivo e ele se distinguir pela sua moralidade e pela sua elevação de caráter. Como é um texto grande e vale a pena estudarmos com calma, este tema será dividido em 2 programas. Tanto hoje quanto o programa da semana que vem, nós vamos estar estudando o Homem de Bem. Eu gostaria da sua opinião, participe, interaja comigo, mande a sua mensagem. O WhatsApp da TV é 19 997 78 2794. Neste mês de dezembro, mês do aniversário de Jesus, olha que bacana estudarmos o Homem de Bem, sendo que Jesus foi a maior referência em homem de bem, prudente, cauteloso, amoroso, fraterno, persuasivo na mensagem do amor e da paz. Então, é um mês também em homenagem a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, do capítulo 17º do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, item 3, o Homem de Bem, diz Kardec. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos. Pergunta se não violou essa lei, se não cometeu mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Nesta introdução do Homem de Bem, Kardec ele já dá pinceladas do que vem a ser o homem de bem na visão dele e, consequentemente, na visão do Espiritismo. Ele começa dizendo, o verdadeiro homem de bem. Quando ele emprega a palavra verdadeiro, é porque tem pessoas que creem ser um homem de bem, mas na verdade não são.
Ser um homem de bem não é ter inteligência, não é ter palavras bonitas, não é ser revestidos de mídia. Olha, eu faço a caridade, eu ajudo os carentes, eu faço isto, eu faço aquilo. Eu estou vendendo uma imagem de um homem de bem ou de uma mulher de bem que, na verdade, no meu íntimo, eu estou fazendo aquilo para me aparecer, para que o meu nome se destaque, para que eu ganhe fama, para que eu ganhe seguidores, para que eu ganhe algo por trás daquela ação. Então, quando Kardec fala o verdadeiro homem de bem, é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Curioso a ordem das palavras que Kardec utiliza. Kardec começa dizendo justiça, amor e caridade. Ele não começa nem por amor e nem por caridade. Ele começa por justiça. Interessante um pensamento bíblico que nos fala que o pensamento de justiça nos garante uma vida plena. Buscai em primeiro lugar a justiça e todo o resto vos será dado. Jesus não pede buscar em primeiro lugar reconciliar com o adversário, buscar em primeiro lugar perdoar os inimigos. Não. Jesus disse: procurai em primeiro lugar a justiça e todo o resto vos será acrescentado. Então nós percebemos que o senso de justiça não é ainda uma matéria dominada por nós. O meu senso de justiça é muito falho. Vai da minha paz de espírito, eu não consigo desassociar amizade de senso de justiça. Se é um amigo, se é uma pessoa que eu quero bem, eu vou relevar, eu vou entender o lado do próximo, eu vou me colocar no lugar do próximo. Agora, se é uma pessoa que eu detesto, uma pessoa que eu não quero ver na minha frente, o meu senso de justiça é outro. Justo é aquele que consegue ter o mesmo peso e a mesma medida para todas as pessoas em qualquer situação que seja. Eu reconheço que eu ainda não sou justo. Eu não sou justo no trabalho, eu não sou justo no centro espírita, eu não sou justo em casa. Por quê? Porque vai da minha paz de espírito. Quando eu estou bem, equilibrado, sereno, eu sou uma pessoa. Quando eu estou com dor, com preocupação, agitado, transtornado por algo que a vida tem me imposto, é muito comum que aquilo aflore e gere algumas situações fora da normalidade do senso de justiça. O amor ágape, que é aquele amor profundo que Jesus ensinou e viveu, também estou muito distante. Estou distante de amar aquela que me aguentou 9 meses em seu ventre, que é a minha mãe. Imagina os demais. Caridade não é simplesmente dar esmola, dar cesta básica, dar o que me sobra. Caridade é essência. Foi perguntado no Livro dos Espíritos como Jesus entendia a caridade. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão às ofensas. Jesus em momento algum entendia por caridade a caridade material / o assistencialismo. Jesus entendia a caridade no seu sentido espiritual e moral, que era partir do nosso coração tudo aquilo que engrandece, que cresce, que dignifica, que auxilia as pessoas que estão ao nosso lado. E ele coroa este primeiro parágrafo nos dizendo que a medida do homem de bem é fazermos ao próximo o que quereríamos receber em troca. Então, se eu quero que as pessoas me vejam com benevolência, com amor, com respeito, com afabilidade, com doçura, qual que é o convite da mensagem? A fazer o mesmo pelos outros. A fazer o mesmo para que eu possa, sob a égide do ação e reação, do dar e receber, que eu possa colher aquilo que eu espero. E ainda dá para vermos mais um pensamento de Kardec que nos fala: tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria.
sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Tem fé em Deus. Fé já é difícil. Em Deus, mais difícil ainda. Fé, acreditar, fidelidade, comprometimento, assumir um trabalho perante nós, perante Deus, perante Jesus, perante a espiritualidade. Fé em Deus não é aquela fé hipócrita, em que eu não vou me cuidar porque eu tenho fé. Fé não substitui o médico, fé não substitui o tratamento, fé não substitui um auxílio psicológico. É outra coisa. Tem pessoas que falam assim, para que você vai atrás? Você tem que ter fé. Precisamos ter fé. Eu lembro quando o Chico Xavier ficou cego do olho esquerdo. O que o Dr. Bezerra disse a ele? Meu filho, vai no oftalmologista. Faça todos os exames que o médico pedir, para que amanhã tua família não fale que você perdeu a visão porque tinha muita fé. Não vou cuidar de mim não porque eu tenho fé. O Chico fez todos os exames e o médico disse o que o Dr. Bezerra havia dito para ele. Chico, desse olho, a medicina hoje não tem o que fazer, o que nós podemos é aliviar a sua dor. Então ter fé não é ter uma fé hipócrita, uma fé ingênua, uma fé tola. Eu tenho fé, vai melhorar, vai passar. Quantas pessoas não abreviaram a vida por deixarem de fazer um tratamento simplesmente por ter fé? Precisamos compreender. Fé é importante? Fundamental. Fé nos dá força para encararmos, seja qual desafio vier ao nosso encontro. Não tenhamos dúvidas disso. A fé é o alimento. A fé é a energia. A fé traz aquele vigor, mas não podemos deixar também de observar a medicina humana, de observar os conselhos dos amigos, de observar o nosso entorno. Isso é importante, até para que amanhã não cheguemos no mundo espiritual antes da hora e a espiritualidade nos fale o que falou para André Luiz. Você foi um suicida inconsciente. Você sabia que não podia fazer isso e fez. Você sabia que não podia fazer aquilo e fez. Então, quando ele fala ter fé em Deus, ter fé no Criador, é compreender que não existe injustiça, não existe pessoas que estão carregando a cruz do outro, não existe a vitimização. Nesse aspecto, ter fé em Deus, fé no Criador, fé naquele que nos deu a grande oportunidade de estarmos juntos, reunidos, crescendo, aprendendo, aperfeiçoando dia a dia. Vamos para um rápido intervalo para os amigos da TV Mundo Maior e vamos continuando para os amigos da TV A Caminho da Luz. Voltamos a apresentar o programa para os amigos da TV Mundo Maior e continuamos com os amigos da TV A Caminho da Luz. O homem de bem é a proposta para todos os reencarnantes. É a proposta para nos superarmos. Se analisa a qualidade de um planeta, não é pelo desenvolvimento intelectual, e sim pelo desenvolvimento comportamental, pelo desenvolvimento espiritual. Haja vista que hoje nós temos um grande desenvolvimento intelectual e olha a precariedade que é a vida humana. As reações, olha na pandemia, quantas coisas fora do bom senso que nós não vimos aqui e acolá. Então, se fôssemos homens de bem, e aí eu me incluo, também não sou, nós teríamos passado pela pandemia de modo diferente do que passamos. Então, estamos em evolução. Somos espíritos em construção. Somos espíritos em aperfeiçoamento. E nesta temática, continua Allan Kardec nos ensinando. Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. O homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa, paga o mal
com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Segunda vez, em contexto diferente, que Allan Kardec coloca justiça. Toma a defesa do fraco contra o forte. Procura se colocar no lugar do próximo. Não se compraz com a desigualdade. Sabe que não vai acabar com a fome do mundo, com a desigualdade do mundo, com os problemas do mundo, mas nem por isso fica alheio de procurar fazer a sua parte, a sua cota de contribuição para ter um mundo melhor. Mundo melhor não pode ficar apenas no imaginário humano. Eu sonho com um mundo sem violência, sem assalto, sem roubo, sem desonestidade, sem desvio. Todos nós sonhamos com isto, mas precisamos não ficar apenas nos sonhos. Precisamos urgentemente revestir de uma força interior, nos conscientizarmos verdadeiramente que o que está em jogo é a nossa evolução e compreendermos que somos herdeiros de nós mesmos. Fé, confiança, trabalho, se colocar no lugar do próximo, não são matérias que vamos aprender de um dia para o outro. Não são matérias que vamos desenvolver simplesmente porque acompanhamos o programa semanal ABC do Espiritismo ou porque frequentamos uma casa espírita uma vez por semana. Não podemos ter esta presunção. É igual o aluno. Por que o aluno de medicina ele estuda 6 anos, 7 anos da sua vida e depois mais 3, 4 anos fazendo uma residência? E se ele for fazer uma especialização é mais 2 ou 3 anos? Estamos falando aí que há médicos que estudam 15 anos para depois começar a atuar diretamente naquela área que ele escolheu. Nós vemos que um engenheiro, um professor, qualquer matéria, estuda 3, 4 anos da vida. Por que estuda tanto? Por que a nossa alfabetização vai até o 9º ano e depois mais 3 anos de ensino médio? Estamos falando de 12 anos na nossa vida. Por que nós estudamos tanto? Para fixar aquela matéria. Hoje, já fazem muitos anos que eu deixei o ensino fundamental, o ensino médio, há tantas coisas que eu esqueci. E olha que naquela época foi falado, foi dito, foi aplicado provas, eu guardei. Mas o tempo eu fui me ocupando com outras coisas. Por isso da importância de ficarmos recapitulando sempre a importância do homem de bem. E não aquela ilusão, hoje eu vou ser bom, amanhã não vou ser bom, hoje eu vou ajudar, amanhã não vou ajudar. Lembremos e levemos em conta que o que está em jogo não é a vida do outro, é a minha vida. O planeta Terra, com a minha ajuda ou sem a minha ajuda, vai continuar o seu progresso. Não vai parar e não vai melhorar. Eu sou uma parte de uma engrenagem muito maior do que eu. Agora, quando eu sou uma pessoa ativa no bem, independente da religião, independente de onde eu nasci, independente da classe social que eu pertença, o homem de bem, ele é elevado estando num lar rico ou num lar pobre, tendo instrução ou não, tendo um corpo perfeito ou não. Quem é o homem de bem? Todos aqui já conheceram um homem de bem. Ele pode não ter nada, mas tem fé, acredita, tem confiança, não tomba nos problemas da vida, segue a sua jornada. Tem pessoas que têm um corpo com dor da ponta do dedão do pé ao fio do cabelo. Dor de toda espécie, que toma os remédios mais fortes e às vezes não alivia, mas está sempre com um sorriso nos lábios. Me lembro de Jerônimo Mendonça, um grande baluarte espírita, o gigante deitado de Tuiutaba, Minas Gerais. Não mexia nada do pescoço para baixo. Onde ele ia, falava de amor, de caridade, de bondade. Imagina, se eu falar de tudo isso tendo um corpo perfeito, é uma coisa. Imagina um aleijado, um coxo, um cego, um surdo, um paraplégico, um tetraplégico, falando de resignação. Não é diferente? E até, às vezes eu fico até envergonhado de falar de resignação, porque
Ser resignado quando você tem tudo é uma coisa. Como é que você fala para um cego, ó, seja resignado? Como é que você fala para um cadeirante, seja resignado? Às vezes a pessoa traz aquela revolta. Então o homem de bem, ele pode vir em que condição for, em que situação for, que ele vai demonstrar desde pequeno a grandeza do seu caráter. Tanto quanto, quando é um espírito criminoso, à margem da lei divina, você vê que desde criança rouba os coleguinhas, é desonesto, bate nos outros, é maldoso, faz as coisas e no olhar você vê que tem maldade. Então, de pequeno você já vê o caráter daquele espírito. Nossa, mas tem pais tão bons e olha o filho que deu. Não é esse a análise que devemos ver sob o ângulo espírita. O pai e a mãe deram o corpo físico e o primeiro passo na moralização pela educação, mas é um espírito milenar e ele traz um passado com ele. Pode ser que os pais são bons, os pais são justos, os pais são misericordiosos, mas por caridade receberam aquele filho que ainda é orgulhoso, vaidoso, prepotente e utiliza sua inteligência para machucar os outros, perseguir e tomar o que não lhe pertence. Lembremos disso. Pais não forjam o caráter do filho. Os pais ajudam e muito, como a psicologia fala com tanta propriedade, até os 7 anos, por exemplo, a criança ela tem facilidade para aprender. Ela tem aprender no aspecto moral. Ela tem facilidade para mudar algumas características que trazem consigo. É igual aquele ditado, não é? Pepino se desentorta quando é pequeno. Depois que fica velho, a gente não desentorta mais. A gente tenta, mas adquire hábito, automatismo, a dificuldade é maior. Vamos continuar com Allan Kardec. Encontra sua satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros, antes que em si mesmo, de tratar dos interesses dos outros, antes que dos seus. O egoísmo, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas de cada ação generosa. Então aqui nós já temos um preâmbulo, não é? O que é uma ação egoísta e o que é uma ação voltada para o bem. O egoísta é aquele que vai analisar sempre o seu lado em primeiro lugar. O que eu vou ganhar com aquilo? Materialmente, familiarmente, profissionalmente, espiritualmente. Está sempre à busca de ganhar algo. Então eu vou ajudar para ter isto, eu vou fazer aquilo para ter aquilo outro. O homem de bem já pensa diferente. Ele não está preocupado em ganhar nada. Ele está preocupado em ajudar o próximo. Era o caso de Chico Xavier. Ele não está preocupado consigo. Ele até se esquece. Ele está preocupado em ajudar o seu semelhante, fazendo o que pode, dando o que pode, levando adiante o que pode. Já pensou passarmos por uma pandemia como passamos, com a visão de um homem de bem? Uma das primeiras coisas que fizeram no início da pandemia, março, abril, maio de 2020, subiu o preço do álcool em gel. Então o comerciante comprou ao preço antigo. Estou dando dados hipotéticos, tá? Pagou R$3 no vidro e ele vendia 5. De um dia para o outro, com esse boom que deu, ele passou a vender a 15. Ele pagou 3. Ele vendia por 5. Ele passou a vender por 15. Sendo que ele ainda nem tinha comprado ao preço novo. Ele vendendo por 5 continuaria ganhando. Isso não foi um comércio. Isso não foi no Brasil só não. Conversei com os amigos dos Estados Unidos, conversei com os amigos de Portugal, conversei com os amigos da Inglaterra, mundo afora. Nós vamos para o supermercado hoje, depois de quase 3 anos de pandemia, tudo um horror o preço. Só que nem tudo subiu para justificar. O diesel subiu, é verdade. O transporte subiu, é verdade. Mas não é nesse momento que o empresário devia pensar naquele... Porque qual que é a base do povo? É o carente.
Às vezes o rico, o classe média alta, não vai importar se o óleo subiu R$2, R$3, se o leite subiu R$2, R$3, mas e o coitadinho que conta o dinheiro? Vai no supermercado com dinheiro contado. Meus avós, por exemplo, boa parte da aposentadoria do meu avô é para remédio. E se não são os filhos ajudarem ele e a minha avó, não ia ter nem para comprar o básico. Porque boa parte é para os dois que têm doenças que tem que ter o uso de remédio contínuo e que o governo não oferece aqueles remédios. Então a gente vai falar assim, mas tudo subiu. Como é que tudo subiu se boa parte do que está ali é produzido no próprio Brasil? Não vem nem de fora. É egoísmo. É a ganância. Tem que ter. Então nós precisamos analisar que o homem de bem, ele não está ainda tão próximo da nossa realidade. Vemos isso pelo governo, vemos isso nos locais de trabalho, vemos isso por parte dos religiosos. Quantos religiosos não estavam afoitos para abrir as religiões para que os fiéis voltassem pelo dinheiro? Porque o trabalho deles é ser religioso. Se não tem fiel, não tem dinheiro entrando no caixa. Se não tem dinheiro entrando no caixa, não tem o salário deles. Isso é uma atitude, com todo respeito, sem julgamento e sem crítica, de um homem de bem. Não paramos por aqui. Ficou várias interrogações que eu deixei proposital para que você pensasse. No próximo programa, nós vamos dar continuidade nesta temática que eu julgo fundamental analisarmos e trazermos à luz da razão neste mês de dezembro, que é o mês em homenagem ao aniversário de Jesus. Votos de muita paz, de muita luz e até o próximo programa.